Amigos queridos, doce enlevo nos envolve nesta manhã de luz em nossas vidas. Vibrações serenas nos envolvem, convidativas a mergulharmos os nossos pensamentos no manancial do Evangelho de Jesus, para nutrir-nos de esperança e paz, bom ânimo, e revigorados nesse fluxo divino, buscarmos Jesus em nossas vidas, sentir a sua presença se manifestando em todos aqueles que nos cruzarem o caminho, em todos aqueles que chegarem a nós, pelos vínculos sublimes dos reencontros, para todos aqueles necessitados de toda sorte, nos quais nos enquadramos também, e que buscamos o seu Evangelho, Senhor, como roteiro de libertação dos nossos espíritos. Assim, Mestre amado, em seu nome, e em nome dos prepostos do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, iniciamos com alegria e paz em nossos corações as reflexões desta manhã. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. A luz da verdade é o capítulo da luz da verdade, que a luz não deva se ofuscar, estar atrás do anteparo. E para isso Jesus tem mostrado que não veio para os sãos. Os sãos não têm necessidade de médico. Por isso Jesus disse: sou o divino médico das vossas almas e trago-vos o remédio que vos há de curar. E nós estamos nessa reflexão já há alguns dias de quem são os enfermos a que Jesus se refere. Os publicanos, que aparentemente eram as pessoas muito influentes socialmente, que se achavam credoras de um poder, um orgulho superlativo e até uma indiferença pelas questões de Deus. Estes foram os escolhidos de Jesus para fazer o banquete de luz, para amá-los tanto quanto ama e amou os seus apóstolos ou a qualquer um de nós. Esse é o mesmo amor de Jesus para todos. E nesse banquete, Jesus se dirigia sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, os pobres e deserdados estão nessa condição porque a dor é um instrumento da justiça divina, para nós nos colocarmos receptivos e dóceis às leis de Deus. Por isso se encontram na aparente pobreza, deserdados, mas também, hoje nós temos com Jesus visto, que estes que pensam nada necessitar, também são altamente doentes, enfermos da alma. Então nós vamos continuar essa reflexão dos enfermos da alma. Nós trouxemos do livro o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, a lição perante os caídos. E sempre temos esses dias falado qual tem sido a terapêutica de Jesus para os males que nos acometem. Os males da alma, os males dos sentimentos, os males morais. Essa mensagem de Emmanuel diz assim: tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos.
Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes. Olha a nossa situação. Estamos a caminho. Encontramos irmãos acidentados da alma, enfermos do espírito, moralmente. E não encontramos em nós nada para oferecer-lhes, senão essas frases. Eu disse para você, eu te avisei muito. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mas o que ainda não transcende a nossa sensibilidade, né? Que diz Emmanuel, no entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz, estão as lutas da resistência que só a justiça divina pode medir. Quando a gente vê uma pessoa muito comprometida, seja moralmente, espiritualmente, de alguma forma, chafurdada nos vícios do mundo, nós nos, entre aspas, esquecemos de transcender a história do espírito, porque ali é a resultante de um processo que culmina na dor. Mas qual é a história desse espírito? Será que nós temos move em nós esse desejo sincero de compreender que história culminou nesse estado de tanta enfermidade? Que é isso que essa lição vai trazer hoje para nós de uma forma muito evangelizada, né? Então ele vai dar várias situações para a gente poder saber, bom, qual é a história desse espírito? Esse foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha no cadastro policial. Mas até que se lhe consumasse a ruína, até chegar nessa situação de delinquência, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência, talvez desde os mais recuados dias da infância. E não tendo repertório de natureza moral, o espírito sucumbe. Mas ele lutou, ele sofreu, ele não encontrou em nossos corações o amparo que precisava, em humanidade. Então, mas isso não é uma justificativa para a ação delinquencial, não é. É só uma leitura de sensibilidade para perceber a história do espírito. Aquele se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado? Então, Emmanuel faz essa apreciação, né? Esse infeliz hoje, que se precipitou na revolta e abandonou pelo desânimo a luta consigo mesmo, abraçou o delírio, né? O estado alienado do pensamento, a embriaguez dos seus sentidos. Quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado? A estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. O espírito luta, amigos. Ele pede ajuda, mas nem sempre ele vence. Nós nem sempre vencemos. Uma outra situação. Aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço de infelicidade que cavou para si própria. Todavia, em quantos espinheiros de necessidade e perturbação, ter-se-á ferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Às vezes, nós precisamos compreender e sentir qual é a temática que esse espírito traz há séculos. Esse é o grande desafio para os evangelizadores de espíritos, para os que atendem, para os que fazem evangelho, para nós todos, né, trabalhadores da casa espírita. Precisamos ter uma sintonia alta
que nos leve pelos canais intuitivos a entender essa história mais profundamente. Essa pessoa traz uma dor secular e, não sabendo lidar com a dor, acomodou-se no poço da infelicidade que cavou para si própria. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma e resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas tribulações terá aguentado, quantas lágrimas terá vertido, até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. Como é que o espírito entra nessas grandes dores, nesses grandes sofrimentos? E qual a terapêutica de Jesus quando disse: eu não vim para os sãos? Ele estava nos trazendo a esperança em dias melhores, construindo em nós um estado de consciência chamado Reino de Deus. Ele veio trazer. Ele veio trazer o medicamento, o remédio, a cura para os males dos nossos espíritos. E a primeira alavanca que o espírito precisa acionar, não sem antes ter recebido o amparo de todos, é o bem. Primeiro ato de libertação do espírito desses estados entenebrecidos, tenebrosos do nosso pensamento. Mesmo sendo uma carga imensa de dificuldade, aqueles de nós que já estamos receptivos ao bem para o próximo, ele vai fazendo um caminho de sair de si, de desfocar da sua própria dor, que acabou sendo um foco de pensamentos fixos. A fixação mental em sua própria dor. A casa espírita tem recursos para tirar o espírito da fixação mental em sua própria dor, sendo que a dor é uma resultante final de uma temática que ele nem sabe qual é, às vezes a pessoa nem sabe. Ela está lutando e sofrendo pelo quê? Ela traz o medo de reincidir. E tem hora que ela não tem mais forças e cede às suas tendências arrastadoras, porque o meio é altamente facilitador para isso. Então, diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que perlustram até que os pés se lhe esmorecessem, vacilantes. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente, até que cedessem às convulsões, às compulsões terríveis das trevas. Então, só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem, realizar unicamente o bem, compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. Mas é preciso, muitas vezes, quando o espírito está no patamar da soberba, negando qualquer socorro, sentindo-se bem no seu mando, no seu poder, né? Esse estado é quando Jesus disse: não vá ter com os gentios, porque esses ainda não reconhecem a necessidade de Jesus em suas vidas. Dia virá que reconhecerão. Mas estes que já chegaram nesse patamar de dor superlativa, que estão totalmente entregues às suas tendências perniciosas, estes estão receptivos. Estes é que precisam ser socorridos na sua necessidade profunda. Esse é vamos dizer assim, é o celeiro que nós temos de trabalho com Jesus, trabalhando para o bem de todos,
é da nossa oportunidade fazer o bem para todos. E claro que que bem nós temos, né, para transferir para alguém, é quase nada. O bem nós teremos quando o relacionamento com estes, dos nossos chamados aqui por Emmanuel caídos, se construir. Qual o sentimento que eu vou construir com você para que seja um bem para mim e para você? Né? Porque não é apontar caminhos de afazeres. Porque a gente faz isso, faça aquilo outro, vai em tal trabalho, a gente aponta caminhos. Isso não evangeliza espíritos, né? Então, quando a gente pode estar juntos e construirmos sentimentos naquele que é o nosso irmão que chegou. Aí, sentindo esse sentimento, é como se fizéssemos uma conexão com a dor dele e pelas nossas mínimas lutas, sermos capazes de trazê-lo energeticamente pela imantação do sentimento. É ter o sentimento da compaixão, da piedade, da benevolência, da tolerância, por encarnações por aquele espírito, porque a gente quer por 2 dias, né? No terceiro a gente quer colher frutos. Mas ele está em encarnações doente, conosco. Então, nós precisamos de ter essa experiência do relacionamento no bem, né? Para que a gente possa dizer isso que Emmanuel coloca no final. Só então sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem. Compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus, eu não vim à terra para curar os sãos. Então, que oportunidade temos tido. Irmãos, refletir demoradamente de que Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes, que somos. Isso é muito importante que nós possamos compreender. Porque quando Jesus esteve conosco, ele veio nos curar. Porque se ele era o médico das almas, ele veio nos curar, trazendo para nós o remédio do qual nós éramos necessitados. E esse entendimento ele é muito importante, porque Jesus, ele não impôs o medicamento, porque o medicamento maior era e ainda é o amor. Jesus, sendo a expressão máxima do amor na Terra, era através dos seus sentimentos, totalmente estruturado, que ele inoculava no coração daqueles que o buscavam as leis divinas. Então, se existe um doente numa cabana, a 5 quilômetros de onde a gente está, e nós não sabemos que ele está lá, e ele não busca alguém para socorrê-lo, ele vai sucumbir, porque o médico nem vai saber que ele existe. E mesmo que saiba, não vai impor uma terapêutica. Porque todos nós sabemos, quando chegamos no hospital, quando vamos receber, muitas vezes, um procedimento, nós temos que anuir, temos que assinar, senão nós os responsáveis por nós.
Então, a terapêutica que Jesus trouxe para nós, como médico das almas, ela só funciona para aqueles que anuem a terapêutica. Porque, sendo a expressão do amor, não pode ser imposta. Quando nós olhamos, por exemplo, para Zaqueu, que como nós era um homem doente, Zaqueu foi buscar o remédio. Zaqueu foi buscar o médico das almas. E naquele instante, Jesus esteve com ele, foi ter com ele e derramou sobre ele todo o seu amor. É evidente que Jesus sabia quem era Zaqueu, conhecia os seus comportamentos mais íntimos, os seus pensamentos mais intrincados na sua alma. E Jesus corrigiu, alinhou o pensamento do irmão com o amor. Então, e ele ensinou Zaqueu servindo-o, porque esse é um método de Jesus. Porque não tem como apresentar a lei de amor sem amar. Não tem como. Então, quando Jesus explica que ele estava ali e ele e o Pai eram um, que ele era a representação da lei, de modo algum ele estava dizendo para nós em humanidade que ele era, por exemplo, a lei de ação e reação. Que ele aplicaria sobre nós a lei de Deus. De modo algum. Porque ninguém necessita aplicar a lei de Deus em nós, porque a lei de Deus está em nós, na nossa consciência. Então Jesus expressava a vivência em todos os milésimos de segundo da sua lei, da lei de Deus. Então, naquele momento em que ele encontrava com um doente, como por exemplo Maria de Magdala, não dá nem para imaginar o fluxo de amor que Jesus lançou sobre ela. Não dá para imaginar o fluxo de amor que Jesus lançou sobre João enquanto estava na cruz e ele recomendava que ele cuidasse de Maria. Não dá para nós imaginarmos a expressão de amor de Jesus quando ele disse para Pedro: quem fere com a espada será ferido. Porque nós prestamos atenção no significado das palavras, e temos que prestar. Mas aquilo que saía
da boca de Jesus, do pensamento de Jesus, do coração de Jesus, era a perfeição humana do amor. Então, era impossível ele falar sem amor. Era impossível. Era impossível ele falar sem caridade. Porque tudo nele era a perfeição de todos os valores humanos. Então, Jesus é o médico das almas para as almas desejosas de serem curadas por Ele. E isso é muito importante de nós compreendermos, porque o primeiro passo é nosso, de irmos na direção de Jesus. Esse é o primeiro passo. Nós temos que chegar lá com o papel assinado. Eu quero, eu necessito dessa terapêutica para que possa me, entre milhões de aspas, limpar das iniquidades cultivadas na minha intimidade. E literalmente, quando nós pronunciamos isso em algum momento da nossa vida e dizemos, chega, basta, Jesus, me socorre, é como se o nosso campo, o campo da nossa alma, estivesse praguejado das ervas daninhas mais terríveis e Jesus lançasse uma fagulha de fogo que queimasse rapidamente tudo aquilo e preparasse o solo para germinar. Porque não tem como nós iniciarmos o processo de cura sem aniquilar a causa do que nos adoece. E esse processo de nos curarmos inicia com o valor da humildade. Humildade. Então, o Espírito, como a Célia trouxe para nós, que não reconhece o valor do outro, que está encastelado em si mesmado, ele não tem essa chance, de modo algum, de ser curado. A doença que ele tem vai gerar outras enfermidades, porque é assim. Quando nós temos uma enfermidade e não tratamos, como o organismo é um sistema, uma coisa compromete a outra. E nós vamos adentrando num campo de muita doença. E o inverso também é verdadeiro. Quando algo não está bom e nós nos socorremos, imediatamente o organismo entra em equilíbrio. E a saúde prepondera. Então, nesse momento, é muito importante, primeiro, que nós nos reconheçamos doentes e enfermos da alma. Se é que nós não encontramos com Jesus ainda. Porque, definitivamente, o espírito que encontrou Jesus, ele não volta nunca mais para o caminho por onde ele andava. Não há essa possibilidade. Da mesma maneira que um espírito, quando é alfabetizado, não tem como ele não ler mais.
Então, se nós nos sentimos doentes, porque não encontramos ainda com Jesus, é necessário que nós marquemos esse encontro, programemos esse encontro. E da maneira mais humilde possível. E de preferência que aquelas pessoas que achariam ridículo aquela situação estejam presentes. Porque foi essa recomendação que Jesus fez, por exemplo, para o senador romano, Públio Lentulus. Seria melhor para você que tivesse vindo estar comigo de dia na multidão. Isso lhe pouparia séculos de dores. Então, esse processo, ele é um processo muito importante. Porque a gente muda de item no Evangelho. Mas nós precisamos saber se no item estudado já estamos em condição de vivenciar. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, possamos sentir a Sua presença entre nós, Seu olhar que nos busca todo o tempo, aguardando o momento que possamos buscá-lo e dizer sim para hoje, para amanhã, para sempre. Eis-nos aqui, Senhor, toma-nos em Suas mãos e conduze-nos, Senhor, a fim de que os nossos passos sejam seguros e nos tornemos espíritos melhores. Fortalece-nos e ampara-nos, socorre-nos, a fim de que nesses momentos estejamos uns pelos outros. Que nesta existência, Senhor, estejamos contigo todos os dias da nossa vida. Fortalece-nos e ampara-nos, nos oferecendo o trabalho, o estímulo, a fim de que possamos permanecer todo o tempo todo, na Sua seara. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam do que experimentamos nesta hora. Faça de nós instrumentos úteis em Suas mãos generosas. Que o Senhor esteja por nós e que neste dia estejamos por aqueles que nos buscarem, com alegria e paz em nossos corações. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.